Fala, Crawlers! Hoje é um videozinho, um feedback que eu vou passar para vocês de como foi a nossa aventura funil, como é que a gente correu a aventura funil. Eu tentei seguir de uma forma geral à risca a ideia da aventura funil. Então, se a gente pegar no livro, o que o livro fala? Que é interessante a gente construir personagens de nível 0 e eles são personagens destreinados em cultos. E foi exatamente o que a gente fez. A ideia é que, quando naquele vídeo que eu falei os pontos altos do DCC, né, o que me atraiu, eu não lembro se eu comentei sobre isso, mas a aventura funil, essa proposta de jogar com personagens nível 0, é um dos atrativos muito grandes do sistema. Para mim é um dos pontos altos daqueles que eu listei, não lembro se esse tava, se eu esqueci de listar esse tá lá, tem que tá lá. É um dos pontos altos do jogo do DCC, é a proposta de aventura funil. É onde a gente vai jogar, os jogadores controlam personagens múltiplos, então eles são mineiro, é um fazendeiro, é um mercador, eles são personagens que não têm um preparo para ser um aventureiro e eles são atraídos à vida de aventura. Então a gente fez conforme o livro, né? A gente criou o personagem exatamente seguindo a regra do livro. Eu falei um pouco disso lá na sessão 0. Então, como a gente tem 5 jogadores, foram 20 personagens. Mas eu não corri a aventura funil nos módulos. A gente tem no livro do jogo do DCC e naquele unboxing que eu falei do kit do mestre, que vem alguns módulos, a gente tem algumas propostas de aventura funil, de aventura nível 0. De uma forma geral, todas elas atraem esses aventureiros, esses, né, camponês, o mineiro, o comerciante, atrai esses personagens nível 0 para uma dungeon. De uma forma geral, é uma mina, uma ruína, algo desse tipo, né, um calabouço para ser explorado. Eu compreendo, o próprio nome, né, Dungeon Crawl Classics fala disso, eu compreendo que de uma forma geral a dungeon é um ambiente controlado para o DM, aqui no DCC para o juiz. Então, ali dentro, armadilhas, criaturas, os desafios são mais fáceis de serem controlados, ainda mais para uma galera de personagens, né, múltiplos personagens. Mas não foi o que eu fiz. Eu vou falar um pouquinho aqui no vídeo como eu fiz. Embora eu acho que é legal esses módulos, todos que eu vi são bacanas, mas eu precisava de um funil que trouxesse a proposta do jogo para o que eu quero trabalhar, e eu vou falar um pouquinho disso aqui. Então, a gente fez o nosso jogo funil em 2 sessões. Não deu para fazer uma só, a gente jogou em 2 sessões. E a gente faz, que eu acho legal, a gente faz um combinado na mesa que cada dia de jogo a responsabilidade de um dos jogadores levar a comida, levar o rango. E aí, no dia do funil, que foi a nossa estreia, os jogadores levou essa bandeja de pão de queijo aí e refrigerante. E a gente também estreou, né, naquela aventura, a nossa bandeja de dados que eu fiz. Eu expliquei aqui na oficina como é que ele fez, né? A gente pegou essa bandeja e um dos jogadores da mesa que fez. E tá aqui, a gente já estreou ela lá. E no primeiro dia de jogo, a gente teve, dos 20 personagens, 9 mortes. Foram 9/20. 9 personagens morreram, 11 sobreviveram no primeiro dia de jogo. E aí no segundo dia de jogo, uma semana depois, que foi essa semana agora, a gente fez a continuidade do funil e mais 3 personagens morreram. Então a gente teve um total de 12 personagens mortos no funil e 8 sobreviventes. Está aqui a ficha dos 8 sobreviventes do nosso funil. A gente tem ali a Janete, que é uma Hobbiness, né, um Halfling. O Dimitro, que é um elfo. O Gordung, que é um anão. O Jack Seller e o Jamie, que são humanos. O Celoran, que é um elfo. O Pulha também é um elfo. E o Moss, que é um garoto, é um humano também. Costureira lá. E o Pulha, olha a ficha do Pulha, ele tem um 16 de agilidade e um luck 17. Ele sobreviveu ao funil, passou pelo funil. A gente tem aqui a imagem do primeiro que morreu, né, que foi o Slark, o único 18ão do grupo, olha lá. 18 de força, 16 de luck, primeiro personagem que morreu. Normalmente o prego que mais se destaca é o primeiro a levar a martelada, né? Isso se fez verdade no nosso funil. E o William, o Halfling Ordeiro, foi o último a deixar o grupo já no finalzinho. E como é que foi o nosso funil? O nosso funil foi uma proposta, essa foi a chamada, ó. Oh Shit Run, em uma homenagem ao SR, uma experiência Hexcrawl. Os jogadores da mesa, eles não têm uma grande ou praticamente nenhuma experiência com Hexcrawl, então eu tentei usar dessa estratégia para trazer numa forma bem freeform um primeiro contato, uma experiência para eles terem desse modelo de jogo, né, de Hexcrawl, já no funil,
tentando fazer um gancho com o que eu queria para a proposta dessa campanha de DCC. E funcionou muito bem, deu tudo certo, né? Deu muito certo. A ideia era uma proposta Hexcrawl. Como que a gente começou? Eu comecei mostrando para eles essa imagem. E essa imagem era um acampamento onde todos os personagens estavam, uns 20 personagens, tinham outros NPCs ali acampados. E eles foram todos recrutados para esse acampamento por esse cara que a gente nomeou como Cornelius. E para muitos deles, esse vale era o mundo conhecido. Então essa cordilheira de montanhas que tem ao fundo, para muitos eram as montanhas do fim do mundo. Todos eles viviam em pequenos vilarejos, trabalhavam numa mina, alguma coisa nesse vale, em vilas, em pequenos vilarejos e localidades dessa região. Mas recentemente, vou só resumir, recentemente, de uns meses pra cá, pessoas começaram a morrer de uma doença que muitos deles não conheciam. Alguns falavam que era uma maldição, outros que era simplesmente uma praga, uma peste. Viajantes, comerciantes, os latoeiros, os mascates, eles começaram a reduzir o seu ritmo de viagem. As notícias de uma guerra espalhada por todo o continente, por todo o reino de Kelland, começou a se espalhar. E eles começaram a ficar assustados, isso tudo na história. E aí esse cara, o Cornelius, com uma meia dúzia de soldados, passou nos vilarejos, anunciando que o reino estava ameaçado, que era uma guerra, e que eles eram necessários recrutados para ajudar a bandeira de Kelland, a coroa de Kelland. E aí eles seriam treinados nos entornos, na costa, no acampamento, na região de Saltmarsh. E ele estava os conduzindo para lá. Então ele começou a recrutar desses vilarejos carroças com comida, com suprimentos que eles tinham, equipamentos. Montou esse acampamento e a ideia deles era fazer a viagem até Saltmarsh. Essa era a sacada inicial. Mas nessa noite que a gente começou o jogo, eles ali nesse acampamento, eu acionei um trigger que foi o ataque de umas criaturas de um olho só, que a gente nomeou de monstrolhos. E esses monstrolhos atacaram o acampamento, começaram a combater com os soldados eram poucos, à noite, muitos sem equipamento, sem armadura, começaram a ser massacrados. Inclusive um deles entrou dentro da tenda, onde eles estavam dormindo, a tenda onde estavam os personagens nessa noite, e começou um alvoroço, cada um tomou uma reação, alguns fugiram, alguns combateram. E ali a gente começou o primeiro conflito do funil e começou o primeiro massacre de personagens nível 0. Mas a proposta era ativar um trigger para que, e como foi feito, para que eles começassem a usar a exploração do Hexcrawl. Eu passei para eles umas fichas em branco de Hexcrawl, porque eles não tinham uma noção do cenário em volta, mas eu tinha um mapa, que era o mapa do DM. Então a minha ideia era esse mapa ser o meu mapa, e que ficou atrás da DM Screen, atrás da divisória do mestre, e o objetivo deles era chegar até Saltmarsh. Então a gente assumiu que eles estavam num acampamento, numa estradinha bem pequenininha, ladeando esse rio, que seguiria o caminho até Burle, um posto avançado da milícia, do reino, e dali eles seguiriam até Saltmarsh, onde eles receberiam os treinamentos adequados para ajudarem Kelland nessa guerra. A minha ideia era que eles deveriam chegar até Saltmarsh. Então a gente assumiu ali que se algum personagem resolvesse fugir para outro lugar, a história dele ficaria de pano de fundo. A ideia era os personagens tentarem chegar a Saltmarsh, mas eles não sabiam, dentro desse mapa em Hex, nem para onde estava a praia, muitos deles, Isso fez parte dos desafios. Eu tinha também uma fichinha ali, era uma ficha do mestre, eu tinha comigo, onde eu fiz os encontros aleatórios na hora que eles fossem avançando nesses Hex. Então cada hexágono desse era um hexágono de 7.500 jardas. Se não me engano, dá 5 km aproximado, 6 ou 5 km. A gente assumiu que seriam 3 milhas cada um. Então eles poderiam viajar dependendo da marcha, por regiões mais montanhosas, por dentro de floresta, mais lento, ou seguindo a estrada mais rápido. Mas existiam rumores, a gente sorteou no começo do jogo, numa tabelinha de rumores que eu montei, várias coisas que estavam interconectadas nos plots do jogo. Algumas eram verdades, outras não, eram rumores e pistas que eles tinham, mas eu não falei o que era verdade e o que era mentira. Eu sabia na minha lista, anotei o que era verdade e o que não era.
Eu fiz assim, a gente poderia sortear também, achei legal as propostas de sortear. E a gente sorteou um pouco dos rumores que eles tinham. E um dos rumores era que essa guerra deixou as estradas extremamente perigosas. E eu fiz assim, ó, encontra sempre um no dado. Mas se você viajasse pela estrada, eu rolaria um D3 para cada hexágono, para cada 3 milhas de viagem. Se você margeasse a Floresta do Pavor, a Dreadwood, era uma chance menor de encontro, e o Vale de Burley, que é esse vale entre as duas montanhas, não passando pela estrada, eu rolaria um D5. E as tabelas de encontro eu fiz diferente. Eu fiz um tipo de encontro mais correlacionado à Mata do Pavor, um tipo de encontro nesse vale, e os encontros de estrada, que tinham, né, gigantes, esses monstrolhos, tinha bandidos, assaltantes, esse tipo de coisa. E assim a gente foi fluindo o jogo. Para eles, o único gatilho formal que eu fiz foi esse ataque dos monstrolhos no começo do jogo, que acabou matando, se não me engano, 4 personagens na primeira noite. E o primeiro personagem que morreu foi o Slark, com 18. E eu achei legal que na hora que ele atacou, porque alguns personagens resolveram fugir do ataque, mas outros resolveram confrontar esse monstrolho que estava avançando em cima da tenda. E aí, na hora que os anõezinhos todos fizeram a formação para resistir a ele, o Slark, que era um personagem muito forte, ele pegou a foice, que ele era um fazendeiro, ele pegou o tridente dele, a foice, foi por trás e deu uma foiçada no monstro, ele acertou, deu um dano alto, mas isso acabou chamando a atenção da criatura, que empalou ele num golpe. E ali eu achei legal, ali eu senti que o jogador abraçou a OSR, porque era o seu personagem com 18 de força, e ele compreendeu. Eu achei muito legal que os jogadores assimilaram muito bem a proposta do jogo, muito bem a proposta dos personagens de nível baixo. Foi muito legal. Eles conseguiram fazer com que cada personagem tivesse uma decisão muito coerente com ele, né, com o personagem em si. Eu achei muito legal, isso foi muito bacana também. E assim a gente seguiu. Nos encontros aleatórios, a gente acabou nascendo dos encontros aleatórios, que o posto avançado de Burley estava com uma praga. Parte dessa praga, a fonte dela também estava em Burley. Então todo esse posto avançado estava contaminado. Os personagens viajantes acabaram desviando disso na exploração no Rex, para não passar por ali. Eles não exploraram a região, eles só descobriram isso. Porque boa parte desses hacks do meu mapa eu também fui preenchendo com o que foi saindo nos sorteios, né, nas viagens. Eles acabaram encontrando um inquisitor que carregava uma carroça com 3 mulheres aprisionadas, que ele falou que eram bruxas. E aí eles tinham um personagem que era um leproso, um que estava doente. E ele acabou indo com o inquisitor na promessa de encontrar sua própria cura. Ele acabou deixando o grupo, embora ele não tenha morrido. Mas foi um dos personagens que deixou o grupo nesse encontro. A gente teve um encontro aleatório que saiu um Ziggurat no alto de uma colina próxima, quando eles já estavam viajando ali. Então nasceu mais uma cor nesses hacks, né? E saiu também, não era bem essa imagem, mas aqueles bestiais do DCC acabou saindo bem próximo já. A gente acabou fazendo um combate. E isso me deu gancho também para alimentar algumas coisas do Rex. Acabou tendo um ataque dos bestiais a eles. Mas o que os jogadores tinham era essa folha em branco, ó. Era essa folha aqui, toda em branco, eu não sei se está dando para ver, mas era um monte de hacks que eu dei na mão. E eles foram preenchendo esses hacks conforme eles foram viajando pelas vegetações, pelo sistema que eu fui narrando para eles. Que eles estavam viajando, margeando um rio, floresta aqui do lado, uma montanha com Ziggurat no fundo. E eles foram preenchendo isso na folha em branco. Então foi bem freeform, eu não fiz nenhuma mecânica muito formal. Eu fui seguindo a narrativa deles. Um dos personagens acabou, naquele combate, ele pegou um mapa que estava com os soldados, e por ter inteligência alta ele acabou usando esse mapa como norte, junto com o rio, a ideia de chegar no litoral. Isso foi uma ideia bacana. Mas a minha ideia, por que eu fiz tudo isso? Além da gente ter essa exploração, esse hexcrawl, a minha ideia é trabalhar com esses 2 livros aí, ó. Eles são livros da 5ª edição, o Tales from the Yawning Portal e o Ghosts of Saltmarsh. Eu ainda não mestrei nada disso na 5ª edição. E eu achei muito legal a ideia de mestrar isso no DCC. Porque eu comprei, tem um unboxing recentemente, eu comprei um PDF no Drive-Thru RPG de Greyhawk, The World of Greyhawk. E esses 2 modos, eles são ambientados em Greyhawk, eles são aventuras tradicionais do D&D. E como eles conversam muito bem, eles são bem interconectados, eu tô com a ideia de pegar todas essas aventuras como plots e rechear isso ali na região de Greyhawk, na região de Saltmarsh, e
trabalhar um pouco com esse NPC. Esse NPC é um NPC da aventura, é um Major Ursa. E eu peguei essa imagem propositalmente, porque eles vão ser membros de uma companhia, eles chegando no litoral, eles vão ser treinados, eles chegaram lá, e com isso eles vão ganhar o nível. Então a gente vai trabalhar a ideia agora de por que um virou clérigo, por que o outro virou mago, os guerreiros, todos conectados a uma dessas companhias militares, prestando serviço à bandeira do Major Ursa, e eu vou começar a rechear tanto a região de Saltmarsh quanto os entornos com esses dois módulos e com o livro de Greyhawk. É a minha ideia. Eu achei que funcionou muito bem essa aventura nível 0 com o Hexcrawl, foi muito bacana, a gente teve uma série de desafios diferentes. Eles enfrentaram fome porque eles não tinham ração, tiveram que buscar comida, e foram vários desafios, alguns tirando personagens do grupo por morte, por abandono e coisas do tipo. Eu achei muito legal. E a gente teve o sorteio, né? Eu tinha prometido mandar os dados estranhos lá da taberna da Lhama, e a gente só teve 3, era de graça, ninguém precisava pagar nada para participar do sorteio, mas só 3 pessoas foram lá no vídeo arriscarem, né? O Saniel Dantos, o Alan e o Fernando. E aí a gente vai ver quem vai ganhar os dados estranhos da taberna, que eu vou mandar, e eu já fiz aqui a pré, vou deixar aqui o rascunho. O Saniel Danton, 6 personagens vão sobreviver? Não, nem 4. Quem acertou na lata foi o Fernando, sobreviveram 8. Aí quem vai sobreviver? O Saniel acertou 4 sobreviventes, o Alan acertou um só e o Fernando também acertou 4. E qual personagem vai morrer primeiro? Ninguém acertou. Ninguém acertou nenhum morrer primeiro, nem morrer por último. Então nesse sistema aleatório, o Fernando, se estiver ouvindo o vídeo, você ganhou o sorteio. Pode entrar em contato comigo, pode me adicionar no Instagram ou no Facebook. Conversa comigo que a gente vai, via Taberna da Lhama, enviar para você um set dos dados estranhos da nossa brincadeira que a gente fez aqui, do resultado da nossa aventura funil. E é isso. Isso que eu queria comentar com vocês, fazer esse feedback de como foi o nosso jogo. Eu acho que funcionou muito bem, sobreviveram 8 personagens de 20. A gente teve essa experiência Hexcrawl que foi muito bacana, personagens com 0, né, nível 0, para tentar achar onde dormir, achar um acampamento, eles com fome, buscando na beirada do rio alguma coisa para comer, usando aqueles recursos simples, né? Um deles tinha uma galinha, acabou assando a galinha numa noite, e fugindo do acampamento, eles acabaram conseguindo pegar uns burricos lá na fuga. Então eu achei muito legal, foi uma experiência muito bacana resgatar esse sentimento old school, né, de muito baixo recurso, e estimulando a criatividade dos jogadores o tempo todo na resolução dos problemas. Eles praticamente não tinham nada na ficha, então partia muito das ideias, das interações, do que eles pensavam. Eu achei muito produtivo, o vídeo ficou muito grande, mas foi muito bom, muito bom. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.